seja bem-vinda a mais um momento especial de estudo da Palavra de Deus, agora com o tema do Evangelho de Marcos. É uma alegria tê-lo conosco e eu espero que esses próximos 3 meses e as 13 lições que se seguirão sejam para nós oportunidade de crescimento, de aperfeiçoamento e, sobretudo, de conhecimento. Lembrando que aqui nós vamos sempre direto ao ponto. Então, comente, compartilhe, curta, dê a sua contribuição aqui para o canal, a fim de que outros possam também serem convidados e estimulados a participar. Bom, essa é a introdução do tema para a lição do trimestre. Eu quero convidar você, então, a fecharmos os olhos e orarmos ao Senhor, pedindo a bênção e a sua direção para esse novo tema. Querido Deus, em Tuas mãos nos colocamos, pedindo a iluminação do Espírito Santo, para que tudo que viemos compartilhar e aprender seja para o nosso crescimento. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu vou apresentar para vocês 3 propostas de esboço. Uma de Bruce Wilkinson, outra do próprio autor da lição, Pastor Thomas, e a proposta também do Direto ao Ponto. Então você vai ter aí uma noção, olhe na tela aí que você vai ver alguma proposta que pode ser de auxílio para você no seu aprendizado, ok? Primeiro, a mensagem do livro, segundo Bruce Wilkinson e Kenneth Boa, ele apresenta a ideia de que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então, segundo esse autor, o tema do livro de Marcos é serviço. Jesus é um servo em movimento, não é apenas uma biografia do autor, mas de uma narrativa temática. Para ele, o capítulo 8 do livro de Marcos é o capítulo central. E a afirmação principal do livro é: Tu és o Cristo. Portanto, a ideia central é a identidade de Cristo no livro de Marcos. A ideia implica no serviço e no sacrifício. Assim, quando se trata do ministério de serviço de Jesus, o livro de Marcos apresenta os 3 anos e 6 meses de seu ministério. Aí vem a apresentação do servo, capítulo 1 ao capítulo 2, verso 12. Vem a oposição ao servo, capítulo 2 até o 8, verso 26. E vem a instrução pelo servo, que é a parte final do livro. A segunda parte do livro de Marcos, segundo o autor Bruce Wilkinson, ele apresenta 8 dias de atividade de Jesus, os seus últimos 8 dias, onde ele é rejeitado, vem a sua morte, e onde ele é também ressuscitado e vem a vida. Essa é a abordagem que você pode utilizar dentro de uma cosmovisão do livro de Marcos para introduzir o tema da lição dessa semana, desse trimestre. Agora, o autor da lição, o pastor Thomas Shepard, ele apresenta 2 sessões. Uma baseada nos capítulos 1 a 8, que responde à pergunta: quem é Jesus? E a resposta é simples: ele é o Messias, o Cristo, aquele que todos aguardavam. A segunda sessão é do capítulo 8 ao capítulo 16, e que responde a seguinte pergunta: para onde ele está indo? E a resposta: ele está se dirigindo para a cruz. Ok? Então, dentro dessa cosmovisão do livro de Marcos, você pode abordar essas 2 sessões, baseadas em 2 perguntas: quem é Jesus e para onde ele está indo? Não esqueça que a cruz não foi o fim da jornada de Jesus. Embora ele esteja se dirigindo para a cruz, ali não é o fim da sua jornada, porque ele ressuscita e celebra a vida, a vitória sobre a morte. Ok? Bom, a nossa proposta, a nível de direto ao ponto, é você entender que existe uma premissa principal no livro de Marcos. E essa implica entender que nós não vamos estudar sobre Marcos, mas sobre Jesus no livro de Marcos. Então, para você não criar uma expectativa equivocada em relação ao estudo desse trimestre, saiba que nessa primeira lição que teremos na próxima semana, nós vamos sim falar um pouquinho sobre o personagem de Marcos, mas o centro do livro de Marcos é Jesus. A abordagem está baseada no serviço e no sacrifício e implica responder quem é Jesus e para onde ele está indo. Ok? E finalmente, eu entendo que a lição desse trimestre pode ser dividida em 3 sessões. Observe que Bruce Wilkinson, ele subdividiu o livro em 2, servir e sacrificar. Ele está falando do livro de Marcos.
O autor está dividindo o livro em 2 perguntas. Ele está se referindo também ao livro de Marcos, quem é Jesus e para onde ele está indo. E a proposta do Direto ao Ponto é dividir as 13 lições em 3 sessões. As lições de 1 a 4 mostram o princípio do ministério de Jesus. As lições de 5 a 9, o seu ministério, no desenvolvimento do seu ministério. E as lições de 10 a 13 implica no final do ministério de Jesus. Então você tem aí 3 sessões também diferentes para o entendimento da lição desse trimestre. Olha, é uma alegria tê-lo conosco. Que Deus te abençoe e te guie, te ilumine, para que você lembre de sempre, ao abrir a Bíblia, orar pedindo sabedoria e iluminação do Espírito Santo. E a lição nos conduz à compreensão do texto bíblico. Mas assim, sempre direto ao ponto. Até a próxima semana com a primeira lição que trata do princípio do Evangelho. Um abraço e até lá.